Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas na TV Brasileira, também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. Vamos lá, então, para as principais informações desta segunda-feira, dia 19 de julho de 2021. Nós já estamos com os nossos comentaristas por aqui. Vamos começar, então, com o destaque deles. A gente começa ouvindo Adolfo Padilha. Fala, Eudes. Fala, Divaldo. Começando a semana, boa semana para todo mundo. O destaque muito interessante, principalmente para quem mora em Presidente Prudente na região, é o novo ponto, muito interessante. Estive lá ontem conhecendo a Aldeia Beach Club, da família Cuba. Um lugar muito legal, muito atraente, comida boa, preço justo. E um lugar que realmente faz você pensar que você está na praia, sabe? Um lugar bem legal, muito bem decorado pela Sueli Cuba, né? A filha dela, que é a chefe lá, responsável. Tive o prazer de conhecê-la ontem e indico para todo mundo. O Aldeia Beach Club veio para ficar. Um lugar muito legal, ali próximo do Rancho Quarto de Milha, onde a Sueli sempre está realizando algumas ações lá e dessa vez ficou muito bom mesmo. E a outra boa notícia é dizer que o Brasil pode aplicar até neste mês de junho agora 40 milhões de doses no mês de julho, né? Fechar o mês de julho com isso. É um avanço, o Brasil vem manter uma média acima de 1 milhão de doses, é um avanço muito, muito bom para todos nós, né? O Brasil está vacinando, todo mundo tomando a vacina e a gente já tem administrado aí mais de 122 milhões de doses, né? Ou seja, o Brasil já está chegando passando um pouco a metade da sua população total e, como prometido pelo governo, até o final do ano todo mundo estará vacinado. Essas são as boas notícias para a gente começar a semana. Ok, vamos lá então, destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. Olá a todos, é sempre muito bom estar aqui, como todos os dias, mais uma semana começando, graças a Deus. Meu destaque de hoje vai para a farra que foi feita no Congresso Nacional em relação ao fundão, né? 6 bilhões de reais destinados às campanhas políticas, esse dinheiro que falta no nosso bolso. Eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais, Eudes, e lá a gente perguntava a respeito da possibilidade do presidente vetar isso daí, uma vez que ele tem se manifestado contrário em diversos momentos. E lá a maior parte, 51% das pessoas que da minha bolha, né, tem entendimento de que ele vetará. Então vejamos as cenas dos próximos capítulos, se ele vai mesmo vetar isso daí, ou se ele vai deixar passar essa questão na lei de diretrizes orçamentárias. Eu vou convidar todo mundo, que está publicado agora também nas minhas redes sociais, Divaldo Ceresini, tanto no Instagram quanto no Facebook, um vídeo sobre esse assunto. Muito bem, olha, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou durante uma entrevista que foi divulgada no sábado que o tribunal tenha retirado poderes da União para atuar contra a pandemia da Covid-19. Segundo ele, o governo federal se auto-excluiu do combate à crise sanitária. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Olha, o Gilmar Mendes ele procura um espaço de protagonista onde ele não deveria ser, né? Nós queríamos ver um ministro do STF defendendo aquilo que ele tem que defender, que é a aplicação do nosso Estado de Direito, a aplicação da justiça conforme a Constituição Federal, e a gente vê alguns membros do STF mudando, inclusive, o entendimento da Constituição Federal para beneficiar ladrões que deveriam estar presos. É uma pena, é lamentável. É muito fácil agora o STF querer dar uma justificativa para aquilo que todo mundo pôde acompanhar. Eu repito e digo aqui, me dê um exemplo sequer, de alguma atitude de algum governador que o presidente poderia ter tomado outra atitude diferente àquela que o governador quisesse aplicar. Mas a gente queria ver uma corte como ela deve ser. O STF é um instrumento muito importante para a nossa democracia, mas a gente queria ver uma corte mais atuante ali nas 4 linhas às quais ela foi criada para isso, né? A gente queria ver, nós não queríamos ver uma militância ativista dentro do STF, como acontece hoje em dia, né? Nós tivemos aí, há dias atrás, ministro do STF procurando liderança política para que não seja colocado voto auditável, por exemplo.
Quer dizer, a maioria da sociedade não vê decisões do STF como atendendo essa própria sociedade. É com isso que o ministro Gilmar Mendes deveria estar preocupado. Algum problema tem aí. Quando você vê a maioria da sociedade que discorda dos atos do STF, da nossa Suprema Corte, alguma coisa está errada. Porque eles estão ali para defender, não uma maioria, mas para defender o que é certo. Ou seja, se a maioria não anda concordando, é porque eles não andam defendendo aquilo que a gente acha e acredita que é certo como sociedade. A nossa democracia, como pode falar em Estado, atitudes antidemocráticas, mais atitude antidemocrática é um poder interferir no outro. E isso é muito perigoso para a nossa democracia. Mas a carapuça nunca vai vestir, porque, como diz alguns e como a gente acha, eles estão acima de tudo e de todos, né? Até quando eu não sei, mas alguma coisa precisa ser mudada. Muito bem, vamos lá, Divaldo Ceresini, como é que você vê a declaração aí do novo decano do STF? Pois é, esse é o tipo de decano que a gente tem, né? Gilmar Mendes, antes dele foi por um breve período o Marco Aurélio Mello e antes o Celso de Mello durante um longuíssimo período, né? Eu volto a dizer aqui, eu entendo que ministro de STF, que os membros do Judiciário, né, e também do Ministério Público, eles não deveriam ficar dando entrevista, opinando sobre os temas do país. Eles têm que o trabalho deles é dentro dos autos, é nos processos. Então eu entendo, eu fico bastante chateado quando eu vejo situações como essa, embora nesse caso especificamente eu seja obrigado a concordar com o Gilmar Mendes, né? O que o STF fez não foi proibir o governo federal de agir, foi esclarecer que os estados e os municípios têm também autonomia para tomar as suas decisões. E é aquilo que a gente sempre defende, e eu acho estranho algumas pessoas que defendem que a liberdade dos municípios, né, que dizem, olha, o cidadão não vive em Brasília, o cidadão vive no município. E aí, quando tem uma decisão que esclarece que os prefeitos e os governadores também tem o direito de fazer a gestão da pandemia, a pessoa vem criticar isso. Então, eu vi, o que eu percebo nesse caminho todo foi que o governo federal, diante dessa situação do reconhecimento dos estados e dos municípios do direito de combater a pandemia, ele preferiu, em vez de trabalhar, reclamar de tal situação. E aí tem diversas questões, mandou bilhões de dinheiro, a maior parte desse dinheiro era dinheiro que era obrigatório mesmo vir, né? Enfim, a discussão se alonga por demais nisso, até porque inúmeras fake news foram produzidas nessa situação. Mas o fato é que no combate à pandemia, o governo federal realmente, no meu entendimento, ele preferiu reclamar da situação do que agir, né? E quando agiu de forma paliativa, de forma lateral, não agiu para combater de fato os problemas e construir soluções. Ok. Bom, recentemente o presidente Prudente esteve aí nos principais jornais do país, até notícias fora do país, por conta de maus tratos com animais. Um cachorro que acabou sendo castrado de forma violenta, né, postado nas redes sociais por alunos de uma universidade da cidade. A Prefeitura de Presidente Prudente publicou, na edição da última sexta-feira, no Diário Oficial do município, uma lei que obriga clínicas veterinárias e pet shops a comunicar à polícia o recebimento de casos de animais domésticos ou domesticados em situação de maus tratos. A comunicação à delegacia competente poderá ser feita por meio de ofício, eventual aplicativo ou e-mail. Vamos lá, Divaldo Ceresini. A Prefeitura está tentando dar algum tipo de resposta para aquele tipo de casos também e para outros de maus tratos, né? Sim, sim. E é um projeto muito importante, esse dos maus tratos, né? Ele se assemelha muito ao que já existe em relação às crianças também, quando vão para a escola, que tem a questão da denúncia também dos maus tratos, né? Em relação aos atendimentos nas unidades de saúde também, em relação às crianças, e também em relação à violência doméstica. Então, eu entendo que é, sim, um projeto importante. Eu, particularmente, não consigo enxergar de que forma que um animal maltratado possa ser levado de maneira espontânea, né, pelo dono até um veterinário. Afinal, se ele já maltratou o animal, talvez ele não vá levar. De qualquer forma, aqueles que lá aparecerem com esses sintomas, agora
serão identificados por meio dessa lei. Então, eu vejo valia, sim, na lei, embora eu entenda que, na maior parte dos casos, as pessoas que maltrataram os animais não vão lá levar ele, depois de uma pata quebrada, por ele próprio, para o veterinário. Muito bem, vamos lá. Divaldo já falou e agora é hora do nosso comentarista também, Adolfo Padilha. Adolfo, vamos lá com você comentando essa nova lei aí de maus tratos aos animais. Tá aí uma lei que eu acho que devia ser exemplo nacional, né? Porque para quem gosta de animal, como eu gosto, muita gente gosta, realmente ver um animal sendo maltratado é um ato de covardia, né? A gente tem que procurar meios de inibir esses maus tratos. E aqui a vereadora Joana Dark foi muito feliz na apresentação da lei dela, já sancionada pelo prefeito Ed Thomas, que também sempre foi um defensor dos animais, sempre lutou pela causa. E a gente deve fazer isso mesmo. Os pet shops, as clínicas veterinárias, enfim. Qualquer cidadão que vê um animal sendo maltratado deve denunciar. Maltratar um animal é um ato altamente covarde, né? E tem se aumentado muito esses maus tratos. Então eu acho que é uma lei que muito legal. Parabéns à vereadora, parabéns para a prefeitura, para o prefeito Ed Thomas que acatou. Eu acho que é uma lei muito interessante, que não sei se existe em outros lugares, mas é uma lei que pode servir de exemplo para muitas prefeituras aí. Afinal de contas, nós temos que cuidar dos bichinhos e não podemos maltratar deles, né? Se você não gosta, não pega. Se você não gosta, não precisa tratar bem, mas também não precisa tratar mal. Agora é duro quando você vê um animal sendo maltratado e você ficar inerte, né? Você não fazer nada. E eu já tive alguns exemplos já de me intrometer quando eu vi cavalo sendo judiado. É uma história quando eu era mais novo, sobre cachorro, que eu e meus irmãos, naquela época tinha a tal da carrocinha, não sei se você lembra isso. Se é um pouquinho mais antiguinho, você vai lembrar. E uma vez eu e meus irmãos, ao ver o cara da carrocinha laçar e rodar um cachorro no laço pelo pescoço, nós invadimos o carro e soltamos todos os cachorros. Isso faz tempo já, hein? Então, cuidar dos animais é obrigação de todo mundo. Se não gosta, não pega. Se não gosta, não precisa também fazer mal. Esse é o lema. Boa iniciativa da vereadora e boa atitude do prefeito ter acatado a lei. Ok, é isso aí. Muito obrigado, Adolfo Padilha, Divaldo Cerezini. Esse foi o primeiro bloco aqui do Entre Linhas de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo. Já voltamos com mais 2 notícias para colocar aqui na pauta do Entre Linhas, para a gente saber o que está nas entrelinhas da informação. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltamos já. Ok, já estamos de volta no Entre Linhas, na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. E agora, em breve, nós vamos estar participando também no Jornal da Manhã da 101 FM. Vamos ter um pequeno bloco lá com notícias, discussões importantes para outras pessoas também que ouvem a 101 FM, mas nunca tiveram a oportunidade de acompanhar o Entre Linhas, ter um pouquinho deste gostinho desse programa que é maravilhoso e muito comentado. Bom, vamos lá para a próxima informação. Mesmo depois de ter tomado 2 doses da vacina Oxford AstraZeneca, o ministro da Saúde do Reino Unido confirmou no sábado que contraiu Covid-19. Ele está apresentando sintomas leves da doença. Muito bem, é uma discussão que está por todos os lugares agora, nas vacinas experimentais, elas que vão ter segunda ou até de eventuais terceira doses. A gente vai para o destaque de Divaldo Cerezini. Divaldo, como é que você vê esse ajuste aí nas doses das vacinas e esse tipo de proteção também, já que o governador do estado, que foi vacinado, o governador do estado de São Paulo, também contraiu o Covid e agora o ministro da Saúde do Reino Unido? Em relação à questão das vacinas, houve sim e há ainda a grande polêmica em torno das pessoas que, no meu entendimento, não querem a solução do nosso problema. Em nenhum momento foi dito que quem tomasse vacina contra a Covid seria diferente das vacinas em relação às outras doenças. Não existe, em relação a doença alguma, uma vacina que seja 100% eficaz em relação ao contágio. O que se espera da vacinação, em relação tanto à Covid quanto em relação a todas as outras doenças que nós temos, e vale aqui registrar,
Em geral, as vacinas contra a gripe, elas têm uma eficácia que tem variação entre 50% e 70%. Né? Contra a Covid, nós temos visto até 95% em relação ao contágio. Então, o que se espera das vacinas não é necessariamente que ninguém mais tenha a doença ou que ninguém mais morra em decorrência dessa doença. O que se espera é que isso diminua drasticamente, e isso nós temos visto. Em relação especificamente à AstraZeneca, houve uma situação de teste na cidade de Botucatu, que é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, uma cidade grande aqui do interior de São Paulo, e 85% a menos de infecção nesse período, e o pessoal lá está só com uma dose. 70% a menos de infecção, e nós temos 85% da população vacinada com a primeira dose. Acabei me confundindo aqui com os dados. Mas isso é fantástico. É uma diminuição absurda do número de pessoas que estão contaminadas, e isso que elas só tomaram uma das 2 doses da vacina. Então, nós temos que parar com essa discussão que já está superada. As vacinas são eficazes, todos temos que e seguras, e todos nós temos que nos vacinar com aquela que estiver disponível para a gente superar essa crise. E essa crise só será superada quando a gente atingir, segundo os especialistas, mais de 75% da população brasileira vacinada. Muito bem, vamos lá. Falando sobre vacinação, Adolfo Padilha, é com você, Adolfo. Esses casos de tomar 2 doses da vacina, e algumas pessoas ainda se contaminar, outras que tomaram a primeira dose de uma marca e agora os médicos recomendam que não tome mais a mesma marca, tome outra marca, é a evolução da descoberta dessa doença, desse vírus que ele é mutante, né? Ele realmente ele dá uma surpresa. Cada dia nós temos uma surpresa nova. E a boa parte disso aí é que algumas pessoas que mesmo tomando a segunda dose, elas sentem o impacto da doença de uma forma inferior, como se não tivesse tomado a vacina. Ou seja, isso deixa claro para que a gente acredite que a vacina, de alguma forma, ela fortalece o nosso organismo para combater o vírus. Se ela não é uma solução 100%, ela é um reforço que anda fazendo a diferença. Por isso a importância de todo mundo se vacinar. Por isso a importância de todo mundo ouvir o seu médico. Como eu sempre disse, o médico é a autoridade para dizer qual ou se você deve ou não escolher uma vacina. É ele que tem que dizer isso para você. Porque tem pessoas que têm problemas patológicos específicos que talvez uma vacina seja melhor do que a outra. E esse cuidado tem que ser dito. Mas para isso, procure o seu médico. Importante reforçar que aqueles que estão tendo, de novo, sintomas do Covid, mas foram vacinados 1 ou 2 vezes, percebe-se que o sintoma vem de uma maneira mais fraca. Ou seja, a vacina faz o efeito que ela tem que fazer. Ela fortalece o organismo. Ela fortalece, te deixa com uma imunidade mais forte. Então, ouça o seu médico, procure tomar a vacina que o seu médico te indicar, e o médico, repito, é a maior autoridade para dizer o que você deve fazer e como você deve tratar sobre as doenças que você tem. Ok, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Em uma manobra para evitar a derrota, governistas conseguem adiar a votação da PEC do voto impresso. Está no caderno de política do G1 essa informação. Olha, em uma manobra para evitar a derrota da proposta de emenda à Constituição que estabelece o voto impresso nas eleições, deputados bolsonaristas conseguiram adiar a votação. Prevista para a última sexta-feira na Comissão Especial da Câmara, que analisa o assunto do parecer do relator, deputado Felipe Barros. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente vai com o Divaldo Cerezini. Divaldo, eu acho interessante quando se coloca aqui, no caso G1, que é da Rede Globo, né, coloca já como voto impresso. E parece que a medida o pedido não é esse, né? Ou estou errado? O voto ele seria impresso, né? O que não aconteceria é que a pessoa não levaria isso embora para casa. Mas o voto a proposta feita é que ele seja realmente impresso. E cabe aqui a gente fazer um destaque muito importante, Wildes, que essa é uma pauta
que eu tenho para mim como uma pauta de extrema relevância, uma pauta importante para o país e que exige um trabalho muito grande de construção da aprovação disso daqui. E aí eu já comentei aqui em ocasiões anteriores que eu vejo que esse assunto não tem sido tratado de uma maneira tão adequada, né? A gente vê muitas pessoas preocupadas em imitarem redes sociais em relação a esse assunto. Mas aqui, né, nesse caso específico dessa votação, eu tenho que dar meu braço a torcer, porque eu entendo que as pessoas que são favoráveis a esse projeto, nessa ocasião da votação, agiram bem, né? Eles obstruíram uma votação que parecia perdida para que ganhassem mais tempo e construíssem a solução que desejavam. Infelizmente, esses mesmos personagens, Felipe Barros, Paulo Eduardo, a Bia Kicis, a Carla Zambelli, né? Essas mesmas pessoas que batalham bastante em relação ao voto impresso e construíram essa solução para esse caso, não agiram da mesma forma na ocasião do fundão, embora todos eles critiquem de maneira veemente o fundão. Ninguém obstruiu nada, ninguém pediu votação nominal de nada, e aí nós tivemos, lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a aprovação do fundão. Então, eu esperava que, naquela ocasião, eles também tivessem tido esse mesmo comportamento aguerrido que tem nesse caso, que também é muito importante para o nosso país. Divaldo, você é a favor da impressão do voto? Qual que é a sua posição a respeito disso? Eu entendo que sim, eu entendo que é muito importante a gente ter mais este elemento de auditagem, né? E já é possível você auditar de maneira eletrônica, mas a maneira física, no meu entendimento, também é muito importante. Já manifestei em ocasiões anteriores o apoiamento a essa situação, não só nesse ano, mas em anos anteriores também. E eu entendo que esse custo, esse alegado custo aí de 2 bilhões, ele é evidente que é elevado. Mas nós estamos falando aqui em gastar 6 bilhões de reais em campanhas políticas, gente. Por que é que não pode tirar no mínimo 2 bilhões disso daí e passar para que a gente tenha mais segurança no processo eleitoral? Muito bem. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Se você anda às ruas e todo mundo vê, Divaldo, a maioria a favor de auditar o voto. Se você vê nas redes sociais, a maioria a favor de que o voto tenha sua confirmação. E ainda o governo precisa fazer manobra para poder adiar a votação do voto impresso, porque ali naquele momento poderia perder. É aquilo que eu sempre digo, Brasília é sempre mais Brasília e menos Brasil. E é com isso que o governo briga, é com isso que o governo tenta romper. Brasília ser mais Brasil e menos Brasília. Todos nós queremos que o voto seja auditável. Já disse e repito aqui, só temos 3 lugares que tem voto com urna eletrônica, que não tem nenhum tipo de auditação de voto, que é no Brasil, Butão, que eu não sei nem onde fica, e Bangladesh. O resto, todos eles têm alguma forma de auditar o voto que foi inserido na urna. Por que esse medo? Por que esse receio? É isso que a gente tem que pensar. Porque está todo mundo preocupado com isso. Ou seja, todo mundo que eu digo daquela turminha de Brasília. Porque todo mundo luta contra isso. Auditar o voto. É mais um avanço da nossa democracia. É mais uma forma de amadurecer e fortalecer a nossa democracia. Qual o problema? Onde está o problema disso? Eu não vejo problema. Ou seja, creio que nenhuma pessoa equilibrada veja problema nisso. Auditar o voto é o fortalecimento da nossa democracia. É mais um amadurecimento da nossa democracia. Ou vocês acham que a nossa democracia já está toda moldada? Não. Ela precisa e é constantemente amadurecida. E esse é um fato, ou um ato, que deixaria nossa democracia de uma forma mais firme, mais transparente. Vai entender, e quando você procura analisar aqueles que são contra, aí você consegue entender por que eles são contra auditar o voto. Então, acho que isso passa, sim, com a pressão popular. Por isso que estão se criando movimentos e vai ficar cada vez mais forte para que seja aprovado auditar o voto que eu e você colocamos na urna, para ter a certeza de que aqueles que nós votamos vai ter a contagem a seu favor. Valeu, gente. É isso aí. Nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Quero agradecer o Divaldo Ceresini, também Adolfo Padilha.
Nós voltamos amanhã com mais Entre Linhas. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Valeu!